sou a psicóloga Fernanda Araújo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos continuar a série sobre a roda da autoestima. E agora eu vou falar sobre o não se comparar, né? Sobre a comparação. Em algumas famílias é muito comum as pessoas compararem os filhos com de outras pessoas, ou seja, vizinhos, os primos, os irmãos, ou comparar a sua história com a do seu filho. Mas na minha época, né? Olha o seu primo, passou em tal coisa. Então, quando isso acontece dentro das famílias, e isso é muito natural, é mais difícil para a pessoa perceber que a comparação não é algo saudável. Então, o não se comparar com as outras pessoas é uma arte que a gente vai trabalhando aos pouquinhos. E quanto mais difícil for para você não se comparar com as outras pessoas, mais isso quer dizer que ao decorrer da sua vida, no passado, você foi fazendo isso. De uma forma, no seu subconsciente, inconscientemente, você, né, não percebeu, porque foi aprendido. Tudo que nós somos hoje foi aprendido, seja pelos nossos pais, professores, tios, avós. Então, a gente só foi absorvendo. E aí, Fernanda, mas como não se comparar com uma sociedade que está o tempo todo fazendo com que a gente se sinta incompleto? Ou sinta que tem algo que falta, ou eu tô atrasado. Primeira coisa que a gente precisa aprender, e aí eu vou pedir para vocês analisar a sua vida hoje, não existem vidas perfeitas, né? Porque olha para o mundo, ele não é perfeito. Não tem como ter uma vida perfeita no mundo imperfeito. Então, parem de se cobrar em ser perfeitos. E eu digo perfeito, é o perfeito que a mídia, as pessoas, as famílias, a história traz pra gente o que é perfeito, tá? Eu acho que é necessário trazer aqui de quando você tá lá nas suas redes sociais e aí você fala, olha aqui, tá vendo? Uma pessoa num domingo passeando com a família, nananã, e eu aqui, não sei o que, nananã. Você já tá se comparando, como sempre colocando a outra pessoa no pedestal e você lá embaixo. Sendo que as pessoas são únicas. Cada pessoa vive o seu momento dentro da sua fase, não da sua fase. Então, por exemplo, você tá lá se comparando com a tua prima, que tem a mesma idade que você e que já tá casada, já tá num bom emprego, e aí você se compara no sentido de eu não tenho o que ela tem. A gente não pode se comparar com as pessoas e a gente já não pode se comparar com as pessoas. E ainda se comparar no sentido de ficar olhando o que tá em falta, sabe? É só olhar o que me falta, o que eu não consegui, o que eu não construí. Se você não conseguiu ainda, não construiu ainda, olha o que você precisa fazer, mas no sentido de se comparar com você mesma, as suas outras versões, e não se comparar tacando um chinelo ou a cinta. Não, se comparar agradecendo as suas versões e olhando o que você poderia fazer para mudar, né? Para melhorar, para conquistar o que você deseja. E olhe se realmente você deseja ou você tá tão ligado às outras pessoas que às vezes o que a outra pessoa tem você nem deseja.
Você só deseja porque é do outro. Então é importante observar isso também. Por que eu estou me comparando? Qual é a minha necessidade de me comparar com a minha prima? Por que eu faço isso? Porque ela tem a idade que eu tenho? Mas cada pessoa tem a sua jornada, a sua fase, o seu momento. É igual você comparar as séries, os livros, não tem como. Cada um foi feito para pessoas que gostariam de ler aquilo. Imagina se todos os livros fossem iguais, todas as séries, né? Não daria certo. Então tem aqueles textos, aqueles vídeos que tem nas redes sociais que falam assim: ah, quando eu era pequeno, eu imaginava que aos 20 eu já estaria no emprego bom, me formando, e que aos 30 eu teria minha família. Não coloque a sua vida numa jaula, né? Numa caixinha em que você precisa seguir certinho o cronograma, que aí dá uma sensação de que você está atrasado. Não é porque na época dos seus pais eles casaram com 20 que agora você tendo 30 você está atrasado e não conquistou nada na vida. Os tempos mudaram, né? Graças a Deus. Ai, agradeço a minha avó, minha mãe, graças a Deus, né? Não preciso mais casar com 13, com quem eu não quero. Olha que bom. Então, eu gostaria que você repensasse essa semana uma tarefa. Eu gostaria que você repensasse essa semana onde eu estou me comparando e qual é a minha necessidade de se comparar com aquilo ou com aquela situação. Porque toda vez que você se compara, existe um alimento por trás que é mais ou menos assim. Vou me comparar com a minha prima e aí eu vou ver que realmente eu vou confirmar que eu não sou capaz de ter ou ser ou fazer aquilo que ela faz. Então eu estou alimentando uma autossabotagem, por exemplo, né? Esse assunto, ele é bem extenso, então realmente ficou muita informação, mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar no meu Instagram, que é @psicofernandaaraújo, que eu vou estar explicando da melhor forma possível. E uma última mensagem que eu deixo é: toda vez que você se compara com alguém, você está comparando o seu ser, a sua história, a história da sua família, né? As suas raízes com a outra pessoa. Então, a outra pessoa ela tem outra percepção, a outra pessoa foi ensinada a ver o mundo de outra forma, o mundo vê aquela pessoa de outra forma, a outra pessoa nasceu em outra família, e mesmo que for da mesma família, por exemplo, estou me comparando com a minha prima, a forma como você vê a sua família e a sua família te vê, e a forma como é a troca, é diferente, porque somos únicos. Então, quando você se compara, é a mesma coisa de você estar comparando tudo isso com a outra pessoa. E isso não está no nosso controle, não dá para mudar, né? Um grande beijo para vocês, espero que tenham gostado.